Eu sou Andressa Cancian. Eu sou Simone Vitorino. E está começando mais um Joca News. Confira os destaques dessa edição. Atendimento psicológico gratuito na Avenida Paulista. Férias e viagens ao exterior podem ser prejudicadas pela alta do dólar. Maioridade penal ainda é um tema muito discutido pela população. Nova regulamentação do MEC obriga universidades a colocarem na grade horária pelo menos uma matéria estilo EAD. Apesar das chuvas, o nível da Cantareira ainda preocupa a população, que sofre com racionamento. Além disso, veremos quais são as principais notícias do mundo e estamos no ar. A população paulistana pode conseguir atendimento psicológico gratuito na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista. Confira na reportagem de Amanda de Oliveira. O atendimento psicológico gratuito oferecido na paróquia São Luís Gonzaga, localizada na Avenida Paulista, auxilia cerca de 60 pessoas por dia. São 25 terapeutas voluntários trabalhando no serviço psicológico. Os pacientes são acolhidos durante 12 sessões. Após esse período, o psicólogo realiza uma avaliação que define se o paciente continuará o tratamento na paróquia ou se será encaminhado para um consultório particular com preços acessíveis. O primeiro trabalho que a gente faz quando a pessoa chega é uma triagem, onde ele preenche uma ficha com seus dados, escolaridade, os motivos que veio buscar, E aí a gente encaminha essa ficha para colegas que conseguem distribuir nos seus horários de atendimento, um dia e horário para começar o trabalho. Os atendimentos têm duração de 1 hora e são destinados ao público jovem, adulto e casal. Os atendimentos são de quarta, das 2 da tarde às 7 da noite e também às quintas-feiras de manhã, das 8 às 11. Você vê alguma diferença do atendimento da paróquia para atendimentos em consultórios particulares? Não, na verdade não, nenhuma. E aqui não é só bom para os pacientes, mas também para os psicólogos divulgarem o profissionalismo deles. A alta do dólar influencia diretamente no bolso do brasileiro, principalmente quando chega a hora de planejar as férias. A repórter Aline tem mais informações. Boa noite. O aumento do dólar tem causado grande impacto no cenário brasileiro, principalmente neste final de ano para quem pretende fazer viagens internacionais. Os turistas que querem viajar para os Estados Unidos são os mais prejudicados, pois as passagens são quantificadas em dólar, ficando ainda mais caras. E também com os gastos com compras e estadia. De 2014 para 2015, vimos um aumento de 47,25% nesses itens. Aline Ferreira para a Joca News. E agora vamos ouvir o comentário de Viviane Nunes. Boa noite, Viviane. Boa noite. Viajar para fora do Brasil tinha tornado-se uma rotina. Sua mulher estava grávida, era hora de fazer o seu enxoval em Miami. A sua filha fez 15 anos, vamos lá, vamos mandar a sua filha para a Disney. Agora, com a alta do dólar, as contas têm que serem refeitas e essa análise tem que ser pesada no seu bolso. Mas nada que torne esse sonho impossível. Que tal repensar um pouco, adiar, recalcular, ou quem sabe fazer aquela viagem para aquela praia aqui no canto do Brasil que você talvez não conheça e seja a hora de aproveitar. Com base em uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular, hoje 7 em cada 10 universitários, além de estudar, também trabalham. O Joca News foi a uma universidade de São Paulo acompanhar essa realidade. Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Data Popular, 70% dos universitários do Brasil hoje trabalham e estudam. As dificuldades encontradas pelos universitários para encarar essa rotina entre o trabalho e a faculdade não são nada fáceis. As maiores dificuldades são em relação ao cansaço físico, Pois nós acordamos muito cedo para ir trabalhar, passamos um longo período desgastante no trabalho, depois vir para a faculdade, digamos que o nosso cérebro já está bem cansado para adquirir aprendizado e tudo mais. Então essa é uma das maiores dificuldades, Em você acordar cedo, sair da faculdade tarde e o cansaço físico é o pior para mim. Questões financeiras também afetam bastante a vida dos estudantes. Em muitos dos casos, o valor pago no curso consome grande parte dos seus salários. Um momento frustrante e
momento também não, né? Porque realmente eu sei que é algo que vai estar agregando no meu futuro, mas realmente está sendo um gasto, uma grande quantia nisso, né? Eu poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas eu acho que é mais pelo meu futuro. Então, eu acho que é algo que vai realmente agregar. Pretendo ser uma grande administradora, preciso ainda aprimorar o meu curso, finalizar, fazer a minha pós, que eu pretendo. Já tenho uma carreira planejada, né? Só falta concluir todas as etapas. E as expectativas ao término do curso são muitas e as melhores possíveis. Quero terminar no curso e também continuar assim trabalhando na área, né? Porque por enquanto, como eu estou fazendo estágio, eu quero entrar nessa área já que eu estou estudando e se sentir realizada profissionalmente na profissão que eu escolhi. Permanecer em um cargo bom, onde eu atuo agora no banco, e conseguir realmente realizações financeiras também e profissionais. Portanto, vimos que através de relatos de alguns estudantes, que a relação entre trabalho e faculdade é muito difícil, envolve cansaço físico além de psicológico. Porém, a busca por realizar os seus sonhos supera tudo isso. No próximo bloco, veremos um assunto que está em discussão há algum tempo: a redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal ainda divide opiniões. A repórter Roberta Alves vai falar um pouco sobre esse tema. Boa noite, Roberta. Boa noite. Numa pesquisa realizada pelo Datafolha, em junho, apontou que cerca de 87% dos brasileiros apoiam a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Com a aprovação da medida, adolescentes serão penalizados em caso de crimes hediondos. Confira a reportagem com a repórter Simone Vitorino. O envolvimento de jovens infratores em graves delitos pode não ser uma exclusividade dos tempos modernos. No entanto, é inegável o aumento de casos envolvendo crianças e adolescentes em situações deploráveis em crimes como furtos, roubos e, em muitos contextos, homicídios. Após diversos acontecimentos envolvendo menores de idade, o tema sobre maioridade penal tem sido recorrente na atualidade. O Estado tem que atuar nas duas frentes, né? O Estado tem que cuidar sempre de punir e também fazer o possível para que ele dê uma educação apropriada, devida para os alunos, para os jovens, para os adolescentes, para evitar de contribuir para o aumento da criminalidade. A redução da maioridade penal é apoiada por muitas e criticada por tantos outros. Claro que o melhor caminho seria uma medida socioeducativa, mas por outro lado, a sociedade não pode pagar por uma falha do Estado. Eu sou totalmente contra, porque eu acho que deveria melhorar muitos aspectos antes disso, né? Educação, saúde, se a gente tivesse uma reciclagem da educação. A favor, por vários motivos. Um deles o menor hoje em dia faz o que bem entende, faz o que quiser. Rouba, mata, ele cometeu um crime, ele tem que pagar por esse crime. A política brasileira não oferece nenhum tipo de recurso para a criança não precisar partir para outros meios. Enquanto ainda tiver essa desigualdade social, a maioridade penal não é a melhor solução. Essa molecada aí que hoje tem 16 anos, 14, 15 anos, em todos os outros países aí já são punidos e aí começam a respeitar um pouco mais as leis. Índices revelam que 54% dos países já aderiram à maioridade penal, porém não diminuíram os crimes praticados por menores. Eles sabem que enquanto não tem 18 anos, eles têm aquela sensação de impunidade, então eles vão lá e cometem crime, às vezes até um dia antes de completar 18 anos, que demonstra que essa molecada, eles têm ciência do potencial lesivo que eles têm para a sociedade. A maioridade penal continua sendo um tema em destaque e um tema que mexe com todos. Mas a diminuição da maioridade penal realmente soluciona o problema? Na realidade, não. É colocar o balde e não procurar de onde vem a goteira ou o vazamento. Isso resolve o clamor da população que sofre com muitos casos de violência, mas não é o ideal. O ideal seria que essa medida fosse algo paliativo, enquanto o governo tenta solucionar os problemas maiores, que é a falta de educação e a falta de uma solução definitiva para grande parte da população carente e dos outros problemas sociais. Enquanto isso, diminuir a maioridade penal, como já foi dito, é apenas a gente o que faz? A gente coloca as crianças na cadeia e tenta arrumar
alguma coisa que um governo enrola, o outro governo enrola. E para quem fala assim, em tal país X ou Y a realidade é diferente, vamos lembrar que a gente está falando do Brasil e não da Suécia ou qualquer outro lugar do mundo. O Ministério da Educação determina que cursos presenciais agora tenham ao menos uma aula online. O tema ainda gera discussões e dúvidas. Estudantes universitários expõem suas opiniões e experiências com a matéria de ensino à distância. Confira a reportagem de Tayane Sena. O cenário educacional contemporâneo mostra uma forte tendência, a crescente inserção dos métodos técnicos e tecnologias de educação à distância em um sistema integrado de oferta de ensino superior, permitindo o estabelecimento de cursos com combinação variável de recursos ensino-aprendizagem, presenciais e não presenciais, sem que se criem dois sistemas de formação, separados e mutuamente excludentes. Eu acho que no curso de jornalismo, a matéria EAD não deveria existir, deveria ser algo repensado, por ser uma profissão onde exige mais prática do que teórica, uma coisa que seja dia a dia, que seja no improviso. A educação à distância é a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação. Eu acredito que a matéria EAD não seja uma matéria necessária, um método necessário para o ensino, porque por ser uma faculdade onde muitos alunos são de classe baixa, onde existe alunos que trabalham e estudam o dia inteiro, há também alunos que não têm internet na residência e isso dificulta para o ensino da matéria. E no próximo bloco você vai ver os principais destaques internacionais. O Joca News volta em instantes. Apesar das chuvas, o volume do nível da Cantareira ainda preocupa a população, sofre com racionamento. A repórter Jéssica tem mais informações. Boa noite. O sistema de abastecimento Cantareira no mês de novembro recebeu quase 50% do percentual esperado de chuvas. Apesar do aumento no nível, o sistema continuou operando no volume morto. Segundo uma pesquisa Datafolha, 35% dos moradores de São Paulo sofrem com racionamento. As regiões norte e leste são mais afetadas desde 2014, pois são mais dependentes do sistema Cantareira do que outras regiões. Jéssica Caroline para o Joca News. Apesar de ser um esporte parecido com o futebol americano, o flagball ainda é pouco conhecido no Brasil e chama a atenção do público feminino. Confira na reportagem. Na quadra do Parque do Sabesp Moca aconteceu um treino do time São Paulo Store para mais uma temporada do flagball ainda neste ano de 2015. O flagball é um esporte parecido com o futebol americano, onde as regras são basicamente as mesmas no esporte. O que diferencia é que não precisa parar o jogador com a bola na mão, enquanto no flag é necessário apenas retirar uma fita parando o jogador adversário. O São Paulo Store, que foi fundada no ano de 2007, é um dos pioneiros da modalidade aqui no Brasil. Tetracampeão invicto nos anos de 2010, 2012, 2013 e 2014. E vice-campeão brasileiro no ano de 2009. Agora, no ano de 2015, foi vice-campeão no circuito nacional, ficando em primeiro lugar o Fluminense. No final agora desse ano, a gente só falta disputar a final da FEFASP. A FEFASP é uma liga que faz campeonato estadual, mas é diferente do paulista. Os times podem ser os mesmos, mas o paulista é um campeonato classificatório para o brasileiro. E a FEFASP é um campeonato apenas estadual. Agora a gente vai para a semifinal, dia 28, contra o Underdogs. E se a gente ganhar, a gente vai para a final só dia 13 de dezembro. Modalidade pouco conhecida vem conquistando adeptos ao esporte. Em nosso país, a escalação 5x5 é a mais praticada em função de proporcionar variações de estratégias de jogo e dimensões de campo. As pessoas perguntam mais informação sobre o esporte, qual que é a diferença, se é tipo rugby, que confunde muito. E eu acho bacana que o pessoal pergunte, queira saber, porque a gente também faz o esporte crescer. E agora vamos dar um giro nos destaques dos principais jornais internacionais. Os jornais The New York Times, The Guardian e o Le Monde destacaram essa semana a operação da polícia belga frente aos ataques sofridos por Paris
nessas últimas semanas. A polícia adota medidas para evitar novos ataques terroristas e preservar a segurança do Estado. O The Wall Street Journal divulga a decisão do presidente Barack Obama em continuar desafiando o Estado Islâmico, aliando-se à Síria. Em Los Angeles, noticiado pelo jornal Los Angeles Times, um pai está sendo acusado de assassinar brutalmente os 3 filhos dentro do próprio veículo. As autoridades ainda investigam outros 2 crimes, todos de assassinatos cometidos à própria família. De Paloma Patrocínio para os estudos de Joca News. A grande arma do terrorismo não são as mortes, não são bombas, não são tiros. Como o próprio nome diz, é o terror. O Estado Islâmico, ao atacar Paris, o berço da civilização moderna, foi justamente nisso, a liberdade. Talvez nenhum país do mundo preze tanto pela liberdade quanto a França. E acaba, até por isso, exercendo alguma pressão e extrapolando algumas barreiras, como, por exemplo, a proibição do uso do véu islâmico pelas crianças nas aulas das escolas públicas francesas e particulares. Agora, o que pesa, o que vem pela frente, que é o que todo mundo se pergunta. Como os países vão se aliar para cumprir essa ameaça? Para onde vamos? Aonde vai chegar isso? Será que o Estado Islâmico tem força para seguir em frente? Ou será que as nações do Ocidente têm força para ir de encontro a ele e acabar com essa ameaça? Enquanto o Estado Islâmico estava escondidinho lá na Síria, talvez não incomodando ninguém, ok, mas agora eles têm força e têm uma voz. E essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. Até onde vai essa voz? E a disputa começa a ficar um pouco mais pesada e começa a pegar fogo, porque essa semana a Síria está sendo acusada pela Rússia de ter derrubado um avião que estava sobrevoando as terras. E fica naquela conversa, quem foi, quem não foi. E a gente está aqui para tentar, esperando, na realidade, que ninguém pague a conta. Mas a guerra ao terror está aí acontecendo. E o terror já tem as suas armas, o medo que atinge a todos, até quem está aqui no Brasil e parece tão distante de tudo. Boa noite a todos. O Joca News fica por aqui. Boa noite. Tenham todos uma boa noite e até a próxima edição.